isso aí, o pastor Fabrício Barreto Gonçalves nos enviou aqui, né, e permitiu a gente falar aí para vocês. Se quiserem entrar em contato com ele, né, também poderão fazê-lo, tá bom? Ele mandou aqui o número pelo WhatsApp. Por favor, entre em contato com ele pelo WhatsApp. Número 22 é o código, né? O 22 867, é isso aí, vou repetir. 22, número, o código da cidade é o número 22, lá de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, e o número é 999-725-3867. Pastor Fabrício, né, que mandou esse telefone aí, esse número, vocês podem entrar em contato com ele no WhatsApp. Muito bem, vamos continuar aqui. Programa Por Dentro do Rádio, nós já vamos falar sobre o tema principal desta noite, deste programa. O tema principal é a rádio, ou o rádio, e o esporte. Nós vamos estar aqui comentando sobre isso, né? Rádio e esporte tem tudo a ver, né? Porque assim que começou a rádio, começou com música, né? Na verdade, a rádio começou, não era nem transmitida com voz, era telegrafada. Já pensou uma rádio telegrafada? Você só ouvia aqueles barulhos assim, tic-tac, 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 tic-tac. Pois era telegrafada a rádio, né? No seu início, mas depois passou a ter a voz sendo repassada em áudio e através de ondas artesianas. Não me pede para explicar isso, porque eu não sou cientista, não entendo muito, mas é isso aí. É o que dizem, né? É o que a gente já pesquisou aqui. Ondas artesianas que transmitem rádio. E a história do rádio começou realmente, principalmente nos Estados Unidos, né? Depois para a Europa e depois para o Brasil. Na década de 20, começaram as primeiras estações de rádio. Vocês se lembram disso? Nós já falamos sobre isso aqui, né? Mas, sobre esporte, começou ali na década de 30, 1930. Olha, já tem quase 100 anos. Primeiro começou, é claro, as primeiras transmissões esportivas foram nos Estados Unidos na década de 20 ainda, no início do rádio, né? E depois, nos anos 30, foi o marco inicial brasileiro. 10 anos depois, né, começou aqui no Brasil. O Brasil está sempre um pouco atrasado, né? Mas aí o que acontece? Foi a um brasileiro que é atribuído à realização da primeira transmissão ao vivo e lance a lance de uma partida de futebol em 1931. Quem foi esse brasileiro? Nicolau Tuma. É isso aí, o Nicolau Tuma foi o primeiro brasileiro que transmitiu aí uma partida de futebol no Brasil através do rádio. O rádio esportivo teve aí
década de 30 à década de 50, foram mais ou menos quase 30 anos, que foi a época de ouro do rádio. Todo mundo ouvia rádio, todo mundo ficava ansioso para chegar aqueles momentos das novelas, aqueles momentos das transmissões, e as transmissões de futebol e até mesmo de alguns outros esportes já estavam sendo comunicados através da rádio, quando não transmitidos. O futebol era transmitido sempre, os jogos, né, nesses anos de 1930 a 1950 e alguma coisa, lá vai fumaça, né, como o pessoal diz por aí. O rádio aproximou o povo cada vez mais do futebol. O povo já era apaixonado por futebol, aí é que começou mesmo a grande paixão mesmo, foi consolidada aí essa paixão, né? Em 1938 ocorreu a primeira transmissão esportiva em cadeia nacional no Brasil, diretamente da Europa, narrando a Copa do Mundo, através da voz de Leonardo Gagliano Neto. Esse foi o que transmitiu a primeira Copa do Mundo para o Brasil, né? Em 1938, direto da França. Gente, olha só que legal, né? O Leonardo Gagliano Neto. E durante os anos de 1940 e 1950, o rádio viveu o seu apogeu, criando o hábito de multidões se aglomerarem para ouvir os jogos. Aí depois, com a popularização da televisão, começou a se vender televisão no Brasil também, né? Era ainda aquela TV preto e branco, né? Quem é que não se lembra? Quem é antigo aí se lembra, né? Quem tem mais de 60 anos, com certeza se lembra. Ou talvez quem tenha mais de 50 anos deve se lembrar ainda. A antiga TV preto e branco, e muitas pessoas se movimentavam, às vezes em praças públicas, né? Se colocava TV para que fosse assistida pela população, e em muitos casos começou a ter assim uma concorrência, né? Eu lembro que eu ia na casa do meu vizinho, a gente não tinha uma TV, que era muito caro para a época, né? Mas alguns vizinhos começaram a comprar aquelas prestações gigantescas, né, que não terminava nunca. As pessoas compravam os seus aparelhos de TV e, com isso, quem não tinha ia na casa do vizinho para ver televisão. Eu lembro disso quando eu era criança, viu? E o rádio teve que se reinventar, mas não parou por aí, viu? O rádio, ele conseguiu grandes feitos, as transmissões, mesmo que foram depois para a TV, mas o rádio continuou sendo um dos preferidos meios de comunicação que transmitiam, e o pessoal ouvia mesmo, lá naquele radinho de pilha e tal, as transmissões esportivas, e depois até outras transmissões também, além do futebol, né? Futebol, vôlei e tal, futebol de areia, futebol feminino, quem é que não se lembra disso, né? Tanto na televisão como no rádio era transmitido, até lutas foram transmitidas, lutas, como é que é o boxe, né? E outros esportes foram transmitidos através do rádio, depois da década de 60, 70, já havia essa relevância do futebol sendo transmitido através do rádio e de outros esportes também. Aí as emissoras, quando começou a ser tudo televisionado, as emissoras de rádio apostaram na dinâmica das narrações, né? Então eles contratavam equipes que tinham assim aquela dinâmica de narração para narrar o esporte, principalmente futebol, e aquilo trazia muita emoção para as pessoas, né?
e aquela agilidade nas palavras e tal, né? Eu não consigo transmitir futebol, não vou nem me meter a uma coisa dessa, mas quem transmite e quem consegue fazer aí a transmissão de futebol está de parabéns. Esse é fera, né? Então, as rádios foram muito relevantes nesse período para a transmissão de jogos, inclusive jogos olímpicos, jogos da Copa e etc, né? Depois veio a era digital, 1980, 1990, e aí tudo começou a ser diferente. O rádio esportivo migrou fortemente para a internet. Hoje os torcedores acompanham não apenas pelo rádio de pilha, mas através de computadores, smartphones e plataformas de streaming, e através da web rádio também. Muitas web rádios transmitindo aí futebol. Eu até vi um vídeo aqui sobre aqueles primeiros momentos de rádio sendo transmitido de esporte sendo transmitido pelo rádio no jogo de futebol. Eu peguei aqui do canal Rádio MEC uma parte aqui de um comentário em um vídeo que diz assim: a imagem do torcedor assistindo ao jogo de futebol enquanto acompanha narração e comentários no radinho de pilha não é estranha a quem tem o hábito de frequentar estádios. As transmissões futebolísticas pelo rádio começaram em fevereiro de 1932 com o locutor esportivo Romeu Tuma e atravessaram todo o século passado, passando inclusive pelo surgimento da televisão, tendo chegado ao século XXI ainda com muita força. Um marco importante da história do rádio brasileiro foi a transmissão em cadeia nacional da Copa do Mundo de 1938, disputada na França. Serviços de alto-falantes foram instalados nas praças de centenas de municípios do nosso país, Brasil, né, para que a população pudesse acompanhar as partidas por meio da narração de Gagliano Neto. Se num primeiro momento as dificuldades técnicas eram muitas, com transmissões feitas de galinheiros e telhados vizinhos aos gramados, viu só como é que era antigamente? Até em galinheiro foi transmitida a Copa do Mundo e os jogos, né, esportivos. Com o tempo, elas foram se profissionalizando cada vez mais. Nem o surgimento da cobertura esportiva televisiva foi capaz de aposentar as transmissões de partidas de futebol no rádio, que até hoje possuem uma audiência cativa. Desse modo, são muitas as habilidades exigidas de quem vai trabalhar com rádio esportivo. Embora o futebol seja a grande estrela da cobertura esportiva do país, o rádio também já teve olhos para a transmissão de corridas de cavalos, bastante populares em meados do século XX. É isso aí. Com o tempo, no entanto, tais transmissões deixaram de ser realizadas e hoje é o futebol mesmo, convertido de esporte em paixão nacional, que domina as transmissões esportivas nas ondas do rádio. Em pleno centenário de existência no Brasil, o velho rádio não dá qualquer sinal de enfraquecimento, ao que parece. A imagem do torcedor com o ouvido colado no radinho de pilha enquanto assiste a um jogo nos estádios de futebol seguirá fazendo parte das nossas vidas em pleno século XXI. Quando não radinho de pilha, ter o seu telefone agora smartphone, né? E outros aí na mão. Isso foi 100 anos do rádio no Brasil, as transmissões esportivas no canal Rádios MEC.
algumas coisas aqui que nós já falamos, né? Muito bom aqui. Sobre a cobertura esportiva moderna e convergência nas décadas seguintes às décadas de 70, 80, 90, né? O meio radiofônico se profissionalizou e se expandiu. A cobertura de outros esportes nas mãos de grandes emissoras como a Rádio Nacional e a Rádio Bandeirantes. Com o passar dos anos, o formato de rádio esportivo adotou a interatividade digital e continua presente até hoje, adaptando-se aí aos formatos como podcasts e transmissões online. É isso aí. Agora a gente ouve aí comentários, né, no podcast, quase que conversas aí entre amigos, pelo rádio, pelas emissoras de TV web também. Isso é muito interessante. Também nas redes sociais, como o YouTube, né, os canais, as pessoas se reúnem para debater sobre os temas principais que envolvem o esporte, de um modo geral, principalmente futebol. E agora, na época da Copa do Mundo, muito mais, isso assume aí uma proporção muito maior. Muito bem. Então nós acabamos de falar aí, né, sobre o rádio, a história do rádio e as transmissões esportivas. Se você gostou, dá o seu joinha aí.